Viúva Negra. Finalmente chegou esse filme que está atrasado há muito tempo, né? Ela apareceu lá em 2010 no segundo filme do Homem de Ferro e finalmente ela ganha esse merecido filme que deveria ter saído pelo menos 5, 6 anos atrás. Por quê? Esse filme se passa logo depois dos eventos de Guerra Civil, devia ter sido lançado logo depois de Guerra Civil. E a gente viu a Natasha esses anos todos, culminando lá no Vingadores Ultimato, onde ela se sacrifica pela família nova dela ali, os Vingadores, que é o final que eu gosto bastante. Então, a expectativa desse filme solo dela, uma expectativa que a enaltecesse como heroína que ela é, era muito alta. E o filme ainda era para sair ano passado, teve pandemia, atrasou mais de ano ainda, então esse filme não foi ajudado. E como se passa depois de Guerra Civil, ela tá lá tentando se esconder do General Ross, que tá caçando aquele povo todo que ficou do lado do Capitão América contra o Acordo de Sokovia. E o filme começa com ela fugindo deles e dando um olé neles muito fácil, mas o foco não é nisso. O foco é mais na história da Natasha com pessoas que estavam envolvidas na vida dela, na infância dela. E nesse quesito eu gosto, porque você foca num núcleo menor, saca? Não é uma aventura de, meu Deus, preciso salvar o mundo, preciso salvar o universo. Não, preciso resolver pendências da minha vida. E nisso ela vai ter que encarar fantasmas do passado dela, vai ter que lidar com sentimentos ainda mal resolvidos. Depois de tantos anos interpretando a Natasha, a Scarlett Johansson domina esse papel. Ela tem uma postura assertiva, autoconfiante na tela, que transmite isso, passa pela tela. A gente pega isso dela desde o começo. E aqui quem faz par de cena com ela é a infância, então elas se consideram irmãs. E quando as duas estão em cena interagindo, são as melhores cenas do filme, de longe. A interação das duas é ótima, elas tiveram ótima química, as duas são excelentes atrizes e tem diálogos que não são muito bons, mas elas conseguem fazer a coisa soar um pouco natural. Mas aí o que acontece? Por elas interagirem tão bem, você percebe uma falha do roteiro por trás disso, porque quando o roteiro tá entre as duas, funciona muito bem, mas quando mete na história a mãe, o pai, a mãe é Rachel Weisz, o pai é o David Harbour, a história em si não funciona muito bem, saca? Não tem um fluxo de roteiro muito bom, não é muito coeso. Ainda tem uma missão lá de tentar derrotar o grande vilão da história, que era o tal do Dreykov mencionado lá em Vingadores, que é o responsável pela Sala Vermelha, e demora para apresentar essa trama que acaba sendo, digamos assim, a linha narrativa principal para conduzir a história. E além de demorar, tem um problema sério aqui, porque o roteiro não consegue passar o quanto que aquele lugar ainda existir afeta a Natasha. E foi um lugar que ela tem trauma daquele lugar, ela precisou se libertar daquilo fazendo uma coisa muito horrorosa para se libertar e para achar outra família, no caso, os Vingadores, mas o envolvimento emocional dela não é muito bem tocado aqui, saca? E isso é um problema muito grande quando você está fazendo um filme solo dessa pessoa, principalmente quando essa pessoa já devia ter tido esse filme solo, né? É um filme bem Marvel, quer dizer que eles misturam ação e comédia e, por mais que acertem muitas vezes, um problema da Marvel constante é que tem comédia demais. Tipo, tem momentos que era muito melhor, deixa correr o drama da coisa, deixa correr a ação da coisa, mas eles põem um pouco de humor ali que não encaixa. Não é que a maioria não funciona, a maioria das piadas funcionam também encaixadas, mas sempre tem momentos, em quase todo filme da Marvel, em que tem alguma piada que fala, não, essa não precisava, deixa o momento correr, deixa a emoção falar mais alto ali. O grande alívio cômico, aliás, é o personagem do David Harbour, e só funciona porque o David Harbour é muito carismático, saca? É um personagem muito mal encaixado na trama. O peso dele na trama parece que vai para um lado, de repente muda para o outro e termina de um jeito a coisa não flui direito. Então, no final das contas, você acaba se entendendo melhor com a Natasha quando ela tem que lidar com a família, principalmente com a irmã, mas não muito quando ela tem que lidar com esse passado de Sala Vermelha dela, saca? Porque isso é muito mais contado do que mostrado. E a Marvel traz um tema aqui de passado abusivo que a pessoa tem que superar e anda fazendo isso muito com figuras femininas em seus filmes, superando abusos de figuras masculinas que tentam oprimi-las com poder. O que é válido, é muito louvável a Marvel tentar fazer isso, mas eles capengam muito ainda nesse quesito de tentar empoderar mulheres e deixar uma coisa mais equilibrada com os homens. Lembra aquela cena em Vingadores Ultimato, quando as mulheres se juntam e falam que a Capitã Marvel não tá sozinha? É uma cena muito forçada, boba, mas como eu escutei algumas mulheres falando, tipo, elas sabem que a cena é boba, mas ainda assim deu um quentinho, porque tem tão pouco disso pra elas que esse pouco já fez uma diferença. Tá no papel da Marvel aqui, então, de melhorar a coisa para fazer histórias mais decentes que façam essa melhoria para representatividade de mulheres. E fica a minha impressão, e me corrija se eu estiver errado, por favor, é só uma impressão que eu tenho, mas que a Marvel repete demais o tema de superar abuso. Você teve a Gamora e a Nebulosa com Thanos, você teve a Capitã Marvel com o personagem do Jude Law, tem de novo aqui a Viúva Negra, para contar histórias que empoderam mulheres, não precisa ser todas elas superando traumas abusivos. Você tem outros trocentos aspectos para lidar contra isso. E às vezes, você fazer um bom filme feminista é só contar uma história em que a mulher é protagonista e ela tem um papel importante na trama. Não precisa ser sempre precisamos combater o patriarcado. Tem que combater sim, mas se fica batendo na mesma tecla, você deixa de ver várias outras coisas que precisam ser tratadas nesse assunto também. Quanto à ação, é um filme que eu gosto. É um filme de ação bem
bem bom, não é fantástico, eu vou dizer isso, mas são cenas de ação bem desenvolvidas, bem filmadas, é impressionante, até porque a diretora, que é a Kate Shortland, ela não vem de histórico de filme de ação, então para alguém que pegou um filme de ação pela primeira vez, eu acho muito impressionante. Você vê influências de filmes como a trilogia Bourne, que não são ações tão boas quanto as da trilogia, mas tem momentos realmente empolgantes, quando as duas lutam no apartamento lá, é muito bom, acho que a melhor cena de ação do filme é as duas lutando no apartamento. Mas você tem perseguição de moto e carro, de adrenalina, o filme é bem decente. Gosto como o filme faz também o fato de que a Natasha não tem superpoderes. Isso é bem levado em conta em lutas, você vê que ela sente alguns golpes, tudo, mas tem cenas com ela também que você fica, meu irmão, você tá forçando o fato aí de poderes de protagonismo, né? Que essa pessoa não tá sofrendo, não tá morrendo, não tá se lesionando seriamente, porque é a protagonista. Tem referenciazinhas a outros filmes da Marvel, inclusive sobre o passado da Natasha, né? Como eu falei, eles mencionam o Dreykov lá em Vingadores, você tem Sala Vermelha, você tem até um pouco de Budapeste aqui, que ela menciona com o Gavião Arqueiro. Eu vi gente gostando disso, eu vi gente que não gostou do jeito que a coisa foi feita. Eu tô de boa, não me empolgou, mas também não achei nada absurdo, porque foi mais mencionando uma memória ou outra, não mostrou tudo o que aconteceu. Tudo bem, o foco não era isso, pra mim tá legal. Eu gosto do contraste que cria da família que a Natasha tem com os Vingadores e dessa família disfuncional dela de espiões russos que precisavam fazer missões nos Estados Unidos. E eleva a figura dela porque mostra que ela não hesita em fazer o que for necessário para proteger as pessoas que são importantes para ela. Então, no fim das contas, Viúva Negra não é nenhum filmaço e tem um problema sério aqui também de que é complicado falar série, bom, mas vamos lá. O filme fica apresentando a Yelena como uma personagem que vai ter papéis importantes no futuro do MCU. E sim, vai ter, e a gente precisava entender ela aqui. Porém, este filme é um filme que eu queria que fosse mais em elevar a figura da Natasha do que em apresentar a Yelena. E isso não está muito bem equilibrado aqui, não. A Natasha merecia mais. Viúva Negra não é um filme ruim, é um filme de ação bem decente, mas quando se pensa no objetivo dele em exaltar a sua heroína, aquela figura persistente, autoconfiante, com as morais que a Natasha tem, que a gente tanto gostou ao longo desses anos, o filme não acerta o alvo, não. Uma curiosidadezinha aqui, que no começo do filme mostra a Natasha ainda criança, né, convivendo com a Yelena e a família dela lá, e a Natasha jovem interpretada pela Ever Anderson, que é filha da Mila Jovovich com Paul W.S. Anderson. E quando você pensa nisso, é a cara da mãe. E eu tenho que dizer, ela já tá atuando melhor que a mãe.